Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de mistério, casos, sequestros, serial killers, casos curiosos, eu tô sempre trazendo essas histórias pra vocês. Então deixa um like aqui pra mim se você gosta, compartilhe e fala pra todos os seus amigos. Recado dado, vamos pro caso. E o caso que eu escolhi pra hoje foi um inscrito que mandou pra mim. Eu não conhecia esse caso, eu achei muito interessante, então eu resolvi fazer. Muito obrigado pela sugestão. Então, o Gran Circus norte-americano fez sua estreia em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1961. Foi anunciado como o circo maior e mais completo da América Latina, com aproximadamente 60 artistas circenses, 20 outros funcionários e 150 animais treinados. Uma nova tenda, anunciado como sendo de nylon, pesando 6 toneladas. O circo chegou em Niterói uma semana antes da estreia. Foi montado bem no centro da cidade, na Praça Expedicionário. O dono do circo era Danilo Stevanovic, gaúcho de Cacequi. Ele tinha mais 6 irmãos e antes do Gran Circo ele já tinha tido outros 2 circos, o Buffalo Bill em 1951 e o Shangri-La em 1952. Coincidentemente, os dois acabaram sendo destruídos pelo fogo, pegaram fogo. Então isso deixou Niterói assim muito empolgado, era um espetáculo assim que todo mundo tava ansioso pra ver. Ia ter atrações, artistas, animais. Nessa época ainda podia usar animais em circo, então era os anos 60, então fique com isso na mente, podia ainda ter essas atrações. Como eu falei pra vocês, prometia ser um dos maiores circos da América Latina, então era muito grande. E o Danilo não ia conseguir fazer tudo sozinho. Então ele resolve contratar algumas pessoas pra montar a estrutura do circo. Um desses contratados era Aldilson Marcelino Alves, de 21 anos, mais conhecido como Dequinha. Ele tinha antecedentes criminais por furto. Ele também apresentava problemas mentais. E o Dequinha era meio problemático, ele vivia arrumando confusão e as pessoas também diziam que o serviço dele não era bom, ele não sabia fazer as coisas assim com muita perfeição, então por causa disso ele acaba sendo demitido só 2 dias depois da sua contratação. Mas o Dequinha não aceitou tudo isso numa boa. Ele disse que isso não ia ficar barato, não ia ficar assim. Ele ficou muito zangado porque ele foi demitido. Sabe, pra ele aquilo ali era o fim. Ele achou assim a coisa mais absurda do mundo. Então na estreia do circo, no dia 15, o Doquinha tentou entrar, mas ele foi barrado. Então ele acabou voltando pra casa e ele ficava dizendo umas coisas que ele tinha direito de entrar de graça, porque ele queria entrar de graça. Ele disse que ajudou a fazer tudo, que ele tinha direito de estar lá e ver tudo de graça. Então no dia 16, que ia ter outro espetáculo, ele voltou pra lá. Mais uma vez ele tentou entrar de graça, mas ele foi barrado de novo. Então assim, toda sessão ele tentava fazer isso, ele tentava entrar de graça. Então ele acabou brigando com um funcionário que tentou impedir a entrada dele, e esse funcionário parece que acabou agredindo ele. Então assim, a raiva dele multiplicou por esse circo. Então mais uma vez ele jurou vingança contra os funcionários do circo. Então no dia 17 de dezembro de 1961, era mais um dia de espetáculo. E como eu falei pra vocês, o circo foi um sucesso. Naquele dia ele atingiu sua lotação máxima de 3.000 pessoas. Então nem teve ingresso pra todo mundo e o show foi esgotado. Então mais uma vez teve todo aquele espetáculo bonito, todas aquelas apresentações. Então quando faltava só 20 minutos pro show acabar, às 3h45, quando a trapezista Nena notou o fogo se espalhando pela lona do circo. E aí todo mundo entra em pânico, começa a pegar fogo assim em tudo. E assim, gente, o fogo espalhou muito rápido. E lembra que eu falei pra vocês que ele estava anunciando a lona como sendo de nylon? Pois é, gente, na verdade ela não era de nylon. A lona era feita de um material extremamente inflamável que havia recebido uma camada de parafina e impermeabilizante. Fez o fogo se espalhar muito rápido. Cerca de 5 minutos o fogo já tinha tomado conta da lona inteira. O mastro principal caiu, fazendo com que a lona desabasse em cima do público, assim, toda em chamas. As pessoas corriam desesperadas pelas suas vidas e muitos adultos acabaram pisoteando as crianças, porque tinha muita criança. Mais de 70% do público era infantil, então muitas crianças acabaram morrendo pisoteadas pelos adultos. Pior é que o local nem tinha saída de emergência. A única saída que tinha era dos artistas e a principal, que estava fechada com placas de metais, porque essas placas eram colocadas durante o espetáculo. Quando estava perto de acabar, uns 5 minutos antes de acabar, elas retiradas para o público sair, mas eles não conseguiram tirar a tempo, então o pessoal não conseguia sair do circo. Como eu também já disse, o circo tinha várias apresentações com animais, tinha vários animais, e entre eles tinha uma elefanta chamada Sema, e a Sema também ficou desesperada para fugir da Sama, então ela saiu correndo no meio de todo mundo, e nessa corrida dela ela acabou pisoteando e matando várias pessoas. Mas nem tudo foi algo assim tão ruim, porque
porque nessa corrida dela, ela conseguiu arrebentar uma parte da lona do circo, abrindo uma entrada e assim, várias pessoas escaparam. Então, por conta disso, várias pessoas foram salvas com essa abertura. Finalmente as pessoas poderiam sair. Assim, foi uma catástrofe terrível e muito, muito rápida. O garoto de 11 anos foi resgatado, o nome dele era Pablo. E assim, ele foi resgatado por outras pessoas e depois ele voltou imediatamente correndo pra dentro do fogo, assim, ninguém tava entendendo nada. Então, poucos minutos depois, ele saiu de lá com um amigo dele nos braços. Então, ele foi pra salvar o amigo. E esse ato de heroísmo dele deixou, assim, todo mundo muito encantado. Ele acabou tendo 80% do corpo dele queimado. No total, essa tragédia deixou 500 mortos e mais de 300 feridos. E assim, gente, o pior é que os médicos do Rio de Janeiro nessa época, eles estavam em greve. Todos os hospitais. O principal hospital de Niterói, ele estava fechado. Então, no desespero, a população arrombou a porta do hospital pra pedir ajuda, procurar ajuda por alguém, mas assim, não tinha ninguém lá, tava todo mundo em greve. Então, médicos foram convocados pelo rádio. Clínicas privadas também começaram a atender os feridos. Cidades vizinhas também convocaram seus médicos. E, gente, era tanta gente morta que as agências funerárias, elas não tinham nem caixões pra todo mundo. Então, o estádio Caio Martins foi improvisado como oficina pra construção de novos caixões. E o cemitério de Niterói também não tinha espaço. Um pedaço da terra em São Gonçalo foi usado pra enterrar as vítimas. Várias pessoas fizeram filas pra doar sangue. O caso comoveu o mundo todo com doações vindo do Vaticano e dos Estados Unidos. O cirurgião plástico Ivo Pitangui atendeu dezenas de vítimas, mostrando que as cirurgias plásticas não eram apenas para vaidade. Ele ajudou muitas pessoas a recuperar a aparência, pessoas que estavam precisando. Inclusive, aquele garoto que eu falei, o Pablo, ele foi ajudado por esse médico. Então, assim, foi terrível. Mas a polícia não responsabilizou o Danilo, que é o dono do circo, por essa tragédia. Apesar da lona não ser a mais adequada para fazer esse tipo de espetáculo. Mas tanto o Danilo quanto a polícia suspeitava que isso era um incêndio criminoso. E a primeira suspeita logo de cara foi o Dequinha, né? Porque ele já tinha feito, assim, várias ameaças ao Danilo, aos funcionários. Então a polícia suspeitou dele na hora. Não foi muito difícil encontrar ele. Então eles vão atrás do Dequinha e ele é detido no Morro da Boa Vista, em Niterói, onde ele morava com a sua mãe, enquanto ele comprava sabão pra lavar sua roupa na bica comunitária. Então o Dequinha, ele confessou o crime. E a mãe dele ficava dizendo que tinha que averiguar direito, porque o filho dela tinha mania de confessar crimes que ele não tinha cometido, assim, do nada. E o Dequinha não só confessou, como ele também entregou mais duas pessoas que ele disse que ajudaram ele a planejar esse crime horrível. O nome de um era Alter Rosa dos Santos, mais conhecido como Bigode, e o outro José dos Santos, mais conhecido como Pardal. E o Bigode sempre negou a autoria do crime, ele disse que não participou disso, mas não tinha nem como ele correr, porque tanto o Dequinha como o Pardal ficavam acusando ele que ele tinha participado sim. Então, em 24 de outubro de 1962, o Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário. Em 1973, ele conseguiu escapar da prisão, mas menos de um mês depois da sua fuga, ele foi assassinado. O Bigode recebeu 16 anos de prisão e mais um ano em uma colônia agrícola. O Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos na colônia agrícola. Depois dessa tragédia, Niterói demorou mais de 10 anos para ter outra atração circense na cidade. Todo mundo ficou muito traumatizado. A história abalou, chocou muitas pessoas. Muitos parentes das vítimas que estavam assistindo o espetáculo até hoje nunca foram encontrado o corpo dessas pessoas. Só em 1975, um circo voltaria para a cidade, o Hangback, que tinha a lona importada e a prova de fogo. E o Danilo, que era o dono do circo, mesmo depois dessas tragédias, sabe? Depois de 3 circos dele ter pegado fogo, que eu acho, assim, muito louco. Ele continuou com a sua vida no circo até 2001, onde ele acabou falecendo, mas a vida dele inteira, ele continuou com a vida dele de circo, que era o que ele amava e gostava de fazer. E esse foi o card de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, mandem sugestões pra mim, porque eu vejo todas e eu amo conhecer novas histórias. Essa, por exemplo, era uma que eu não conhecia, apesar de ser uma tragédia assim que abalou o mundo em 1960, eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido. E é isso, não esquece de me seguir lá no Instagram, dá um like aqui e compartilha, falar pra todo mundo do meu canal, todo mundo que gosta desse tipo de coisa. Até o próximo vídeo e é nóis!